Fala galera, bem-vindo de volta aí. Hoje nós vamos continuar com o projetinho da última aula, onde a gente estava falando do nosso sapo, né? A gente estava colocando o sapo na tela aí. A gente aprendemos um pouco sobre como funciona a função de mascarar, né? A Surface. Só que o nosso código aqui virou uma bagunça. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar, né? Na última videoaula eu deixei o link das imagens que a gente está usando no projeto. E eu novamente vou deixar as imagens aí no link, né? Vou deixar o link de novo aí, vocês baixam lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou abrir aqui numa nova guia anônima. Vou mostrar pra vocês daí. Deixa eu ver se o link tá grudado aqui, ó. Não, aqui tá o vídeo do YouTube. Eu vou deixar pra vocês aí que não acompanharam e só quer fazer animação no ambiente de trabalho. Aqui, ó. Eu vou deixar esse link aí, ó. Ctrl C. Vou deixar esse link aí, vocês vão clicar no link, vocês vão cair aqui no Google Drive, tá? Eu deixei algumas pastas aí com as imagens aí separadas pra gente trabalhar no projeto de animação hoje. Vocês vão vir aqui, ó, baixar tudo. Tuf, dá um clique aí. Eu já tenho ela aqui, ó, trabalhando com imagens. Vai vir uma pasta zipada para vocês. Eu vou baixar aqui para mostrar rapidinho para vocês que vai acompanhar só essa parte de animação. Vou colocar aqui, ó, baixar tudo. Ele vai compactar os arquivos aqui e vai baixar para mim. Vou esperar um tempinho aqui que ele vai compactar as imagens aqui. Beleza, eu vou salvar aqui, ó, na transferência. Vou guardar aqui. Só para vocês acompanhar junto aí. Transferência, tá aqui, ó, vai vir uma pasta assim, ó. O que vocês vão fazer? Botão direito, extrair aqui. Ele vai criar essa pastinha aqui, ó. Essa daqui você dá uma selecionada nela e dá um delete. Ele vai jogar fora, não precisa mais. Dentro dessa pasta aqui, ó, vai vir assim, ó, sprite sapo. Oh, meu Deus. Transferência. Vai vir aqui, ó, sprite sapo. Dentro dessa sprite sapo vai vir três pastas. Então vai vir a pasta do ícone, que a gente está usando aí. Vai vir a pasta sapo ataque, que são 10 imagens, né? Que a gente vai aprender a fazer a animação com imagens assim, uma imagem separada da outra. E vai vir uma outra que é o sapo parado, né? Que é uma imagem só. Então aqui a gente vai usar, aqui é uma imagem só, com 5 poses diferentes. Aqui nós vamos usar duas técnicas diferentes. Então a gente vai usar uma técnica para esse e uma técnica para esse aqui, que são técnicas diferentes. Beleza? Então dentro da pasta do curso Pygame, o que eu vou fazer? Eu vou clonar essa pasta aqui, ó. Vou copiar e vou colar. Então eu vou criar uma cópia da pasta de cima. Essa pasta aqui vai ser a pasta 11, trabalhando com imagem, só que aqui eu vou colocar outro nome. Vou colocar aqui animando 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 sprites, sei lá. Eu sou terrível para nome. Coloca aí, animando sprites. Animando sprites. Dentro dessa pasta animando sprites, como eu fiz uma cópia da outra, o que acontece aqui? Eu criei uma pasta chamada img, né, que vai guardar as imagens. E aqui dentro da pasta img eu tenho aquela pasta que a gente extraiu lá na transferência, ó. Sprite sapo. Essa daqui eu vou deletar. Então, cadê? Então aqui, ó, dentro da pasta do curso Pygame tem a pasta que eu acabei de renomear. Dentro dessa pasta eu criei uma pasta chamada img, que a gente está guardando as imagens aqui dentro. Por que eu fiz assim? Porque quando a gente estiver colocando um jogo grande, fizer um jogo grande, vai ter uma pasta que vai guardar todas as imagens, vai ter uma pasta que vai guardar sons. Então dentro da pasta da imagem, o que você vai fazer? Aqui é a pasta das imagens. Aqui tem a sprite do sapo. Só que aqui você vai ter sprite de moeda, sprite de explosão, sprite do seu play, sprite do inimigo, sprite de caixote, sprite de árvore. Então vai ter tudo separado dentro de pasta. Aqui vai ser só sprite do sapo, por exemplo. Então aqui dentro eu tenho só coisas do sapo. Eu tenho o ícone, tenho o sapo atacando, né, que foi a pastinha que a gente colocou. Sapo parado e assim por diante. Então você cria essas hierarquias aí.
Dentro do IMG, você pega a sua pasta e joga aqui dentro do IMG. Eu tenho o arquivo main e config, a gente já vai ver isso agora. Então aqui, estou dentro da pasta aqui trabalhando com imagens. Ó. Você vai vir aqui, abrir a pasta, aí você vai lá, ó, pasta 11 agora a gente vai mexer, ó, animando com sprite, selecionar a pasta. Então agora eu estou aqui, ó, a pasta que eu estou selecionado, ó, animando sprites. Tem a pasta IMG, com a pasta dentro da pasta sprites do sapo, tem o ícone, essas pastas que eu acabei de mostrar. E eu tenho dois arquivos aqui que é o config e o main, que eu vou mostrar agora para vocês. No config é a mesma da aula passada, tá? Então eu tenho uma tela de 800 por 600, largura da tela 800, altura 600. Eu tenho o meio da... Agora a gente não vai usar isso aqui, tá? O meio... Não, pode deixar aí, ó. O meio da largura é o que? A largura da tela dividido por 2. E o meio da altura é a altura da tela dividido por 2. Beleza? Eu defini o meio da tela. Eu defini aqui o FPS do jogo, então vai rodar 60 frames por segundo. O título, eu coloquei o título e aqui eu vou colocar aqui, ó, a animação. Vou colocar aqui, animando imagens. Vou mudar o título, animando imagens. Por que eu tô fazendo assim, galera? Para me ganhar tempo. Se eu tiver que ficar escrevendo tudo isso aqui em todos os vídeos, o vídeo fica com 3 horas de duração, né? Então o título aqui, eu configurei algumas cores que a gente nem vai usar, tá? Como esse arquivo é o arquivo que eu sempre uso, eu já deixo algumas cores configuradas. Não precisa configurar isso aqui não, se não quiser. Mas é bom colocar pelo menos uma ou duas cores aí, porque a gente muda o fundo da tela, sei lá. Bom, eu tenho o arquivo config e eu vou importar tudo isso para o arquivo principal. Então aqui eu tenho o meu arquivo principal. E aí a gente vai começar tudo de novo, porque a gente vai fazer de um esquema diferente. Vou até apagar tudo isso aqui, ó. Hoje a gente vai fazer um esqueminha legal. O meio da bolinha eu vou deixar. Vamos ver o que eu vou usar daqui. Então vamos começar de novo aqui isso. Beleza, então eu tenho a tela, ó. Importei o Pygame do arquivo config, que é aquele arquivo lá, eu estou importando tudo. Então do arquivo eu estou configurando, do arquivo config eu estou importando tudo. Aí, ó, inicializei o Pygame, pygame.init, criei a minha tela, a largura e a altura vem do arquivo de config. Estou setando o caption com o título, que também vem do título vem do config. Aqui vai ser uma parte que vai ser do sapo. Aqui eu estou criando um relógio, que a gente usou isso aí, deixa eu ver que aula que foi. Nós usamos na aula do labirinto. Eu expliquei sobre o clock. Dentro da pasta Pygame tem um arquivo chamado time lá dentro. E aí, dentro desse time, tem uma classe chamada clock. Essa classe eu estou colocando dentro do relógio. Certo? Então o relógio é a classe clock, ó. E através desse relógio, eu estou usando uma função chamada tick. E essa função conta os ticks do jogo. E eu estou colocando um FPS aqui. Então, a cada 60 ticks, a cada tick, ela joga 60 imagens. Então, eu defini os frames aqui, ó. São 60 frames por segundo. Frames são imagens. Ela vai jogar 60 frames, 60 imagens por segundo. A tela eu estou preenchendo de azul, que está vindo do config também, ó. Tá? Estou desenhando um círculo branco no meio da tela. A gente viu isso na aula de desenho. Verificador de eventos. A única coisa que o verificador de eventos está fazendo é que se eu apertar o botão X, ele encerra com o quit, o init inicializa os módulos, o quit fecha os módulos. Depois eu encerro o Python aqui com exit. E essa linha de código saindo do laço fora, ela vem para cá e atualiza o display para a gente. A única coisa que a gente tem é uma tela com um ponto exatamente no centro, né, que é o círculo que eu desenhei ali. Eu defini o caption aqui e a gente vai mudar esse ícone aqui. Então vamos mudar o ícone já. Então essa é a parte da tela. Então eu vou colocar aqui, ó, vou definir uma variável chamada ícone, bem em maiúsculo mesmo, porque ela vai virar uma constante, ó. Tá? Por que tá tudo em maiúsculo aqui, ó? Porque às vezes você está trabalhando num projeto com outras pessoas, essas variáveis em caixa alta aqui, ela vira constante, ó. Significa, para o pessoal não ficar mexendo, para o pessoal não mexer nessas variáveis aqui, ó. Tá? Às vezes a variável está aqui no jogo, a pessoa quer mudar e aí dá zica no jogo todo. Então a gente define como constante em caixa alta, que é para não ser mudada em hipótese alguma. Bom,
A gente já viu que a gente precisa carregar uma imagem aqui. A gente já viu no último vídeo que para carregar uma imagem a gente tem uma linha de código que é da pasta Pygame, tem um arquivo lá dentro que mexe com imagens, que é o image. E dentro desse arquivo tem uma função lá dentro que se chama load, de carregar. Então eu vou carregar uma imagem para o Pygame. Aqui dentro eu preciso passar o nome do caminho da imagem que eu quero carregar. Então aqui dentro da pasta img, dentro da pasta ícone aqui, ó, tem o sapo que é o nosso ícone que a gente está usando, que é esse sapinho aqui, ó. Provavelmente na pasta de vocês vai estar outro sapo, tá? Porque eu usei ele na última aula e eu esqueci de atualizar lá. Esse sapo que eu usei na última aula, a imagem do ícone estava quebrada. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei aqui, ó, na internet aqui, né? Coloquei aqui, ó, ícone grátis. Coloquei aqui, eu vim nesse site Flaptinco aqui, ó. E aí eu escrevi aqui, ó, sapo. Opa, clica aqui, escreve sapo aqui e dá um enter. E aí eu escolhi um sapo, eu escolhi esse sapo aqui, ó. Você escolhe o ícone que vocês quiserem aqui dentro. Aí vocês vão vir aqui, ó, baixar do tipo PNG. Download gratuito. Aí ele vai baixar o sapo PNG, você só tem que vir aqui, ó, dentro do curso, na pasta 11, dentro de imagens, nas sprites do sapo, dentro do ícone, você vai pegar e vai colocar aqui, ó. Eu vou substituir esse daqui, ó, que é o mesmo, né? Mas ele vai pedir para substituir porque eu estou baixando agora. Então, ó, deseja substituir, porque eu estou baixando a imagem, eu vou substituir essa daqui. Sim, desejo. Beleza? Porque a imagem do sapo que eu coloquei aí, ela deu problema. Então na última aula eu baixei esse sapo aqui como PNG, ele aceita. Bom, dentro da pasta ícone então, você clica aqui com o botão direito, vai abrir umas opções. Você coloca aqui, ó, copiar o caminho relativo. Você copiou o caminho na onde que está a imagem. Aí você clica aqui, ó, clica com o botão direito e pode colocar colar ou apertar o Ctrl mais a tecla V. Ele copiou o caminho aonde a imagem está, ó. Então ela está dentro da pasta image, dentro da pasta sprites do sapo, dentro da pasta ícone, tá a imagem sapo ícone PNG, beleza? A gente só precisa colocar essas barrinhas viradas para frente, porque senão ele dá erro. Então ele dá erro aqui, ó. Beleza? Coloca todas as barrinhas viradas para frente. O nosso ícone foi carregado, olha lá, ó. E essa imagem, ela é uma surface, uma superfície. Se você colocar em cima da tela aqui, ó, a nossa tela também é uma superfície. Beleza? Então as imagens, elas são carregadas em formato de superfície aqui. Ele trata como uma superfície. Bom, só porque a gente carregou a imagem não significa que mudou o ícone, né? Então a gente precisa configurar o ícone. Então vamos aqui, ó, na pasta Pygame, no arquivo display. Dentro desse arquivo tem uma função chamada setIcon. setIcon. A gente vai configurar o ícone. Aqui dentro ele pede uma surface, né? A gente vai configurar o ícone com uma surface, que é o que? A surface que a gente acabou de criar aqui, ó, que a gente acabou de carregar. Então aqui a surface que ele está querendo, eu vou passar o ícone. Vamos ver o que acontece. Bom, então ele já configurou o nosso ícone aqui em cima, ó. Já aprendemos de novo a carregar imagens. Configuramos o ícone. Essa é a parte da tela. A parte do sapo vai ser exatamente isso aqui. Então, para a gente carregar uma imagem, eu vou colocar aqui, ó, só para teste, tá? Sapo. Para carregar a imagem, de novo, vamos treinar. Pygame.image.load vai carregar uma imagem. Aqui dentro eu preciso passar em formato de string. E aí, eu vou colocar um sapo aqui. Sapo ataque. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, botão direito em cima dele, copiar o caminho relativo, passa aqui para dentro, Ctrl mais a tecla V, arruma as barrinhas para frente, aqui e aqui. Bom, eu carreguei uma imagem, agora o sapo virou uma surface, e aí, beleza, nada acontece. Mas aí, para mim colocar uma superfície, o sapo é uma surface e a tela é uma surface. Para colocar uma surface em cima da outra, tem a função chamada bleach. Então, vou colocar aqui, ó, bleach. E aí eu falo onde eu quero blitar.
Então, eu quero blitar na tela, eu quero colocar na tela. O que eu quero colocar na tela? Então, o blit ele pede uma surface. Ó, ele pede uma surface. Eu vou passar a surface do sapo, vírgula. E agora ele pede uma coordenada x e y aonde você quer blitar. Então eu vou falar que eu quero blitar esse sapo no canto 0 em x e 0 em y. Então eu tô falando, ó, blit na tela. O que você quer blitar na tela? A surface sapo nessa coordenada. Então agora ele vai apresentar o sapo aqui na coordenada 0, 0. Por que que ele está aqui, não aqui em cima, no 0, 0? Porque na verdade essa imagem está vindo aqui em cima, ó. Essa imagem ela é compridona. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos obter o rect dessa superfície. Para mim obter o rect dela, ó, sapo.get obtenha o rect. Nós vimos isso na aula passada. Vou obter o rect do sapo. E aí, eu vou blitar ele na tela aqui e depois eu vou desenhar esse rect. Pygame.draw.rect vai desenhar o rect na tela. É o desenho do quadrado, né? Lembra que esse é o desenho do quadrado. Vou desenhar de vermelho. E o rect que ele vai pedir aqui é justamente o rect que eu obtive. Então, eu vou passar esse rect aqui, ó. Rect. E para ele não desenhar um quadrado fechado, eu vou passar 2 pixels aqui para ele desenhar um quadrado vazado. Aí ele vai desenhar um rect exatamente na onde está o sapo lá. Então, a imagem do sapo, na verdade, é tudo isso, ó. E o canto 0, 0, igual eu falei para vocês, está exatamente no canto lá, ó. Só que o problema é que a imagem do sapo é gigantesca, né? E tudo isso aqui é transparente no sapo. Bom, muito bem. Só que, assim, isso aqui tudo vai pro lixo. Isso vai pro lixo. E o que mais que a gente precisa? E isso aqui vai pro lixo. O ícone vai continuar. Beleza, e a bolinha vai continuar. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma seção aqui onde a gente vai fazer os nossos desenhos. Porque eu vou ensinar vocês já a fazer animação e já criar sprite tudo junto, para a gente não ficar perdendo tempo, senão eu ia ter que fazer outra aula para criar sprite, para criar classe. Então a gente vai criar tudo de uma vez só. Então vamos logo fazer um esquema aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima para me selecionar essa pasta aqui, ó. Tá vendo quando ela tá aqui, ó? Quando a gente dá um clique nela, ó, a setinha vira para baixo. Então eu tô dentro dessa pasta, tá selecionado ela, ó. Aí eu vou clicar aqui fora, ó. Tá vendo? Mas eu tô dentro daquela pasta. Aqui eu vou clicar e vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai ser o arquivo do sapo, onde a gente vai mexer com tudo que é referente a sprite do sapo. Então eu vou colocar aqui, ó, sapo.py. Criei um arquivo para o sapo, tá? Toda vez que a gente for fazer jogo, a gente vai criar arquivos separados para nossas sprites, tá? Então essa aqui vai ser a parte do sapo. Eu vou importar a pasta do Pygame porque a gente vai usar algumas coisas de dentro da pasta, tá? Na aula de importação, eu expliquei como importar as coisas e expliquei o que é esse import aqui, ó, tá? Então, se vocês quiserem, vocês vão lá na aula de importação que eu expliquei passo a passo o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse import Pygame, esse Pygame aqui é uma pasta cheia de arquivos dentro, igual esses arquivos que a gente está criando aqui, ó. Tem um monte desses arquivos lá. E aí, por isso que a gente chama aqui, ó, dentro da pasta Pygame, eu vou usar um arquivo lá chamado display. Podia ser o arquivo sapo, né? Lá dentro tem um arquivo chamado display. E dentro desse arquivo tem uma função chamada setMode. Então, por exemplo, eu poderia estar falando aqui, ó, da pasta Pygame eu quero o arquivo sapo e dentro do sapo tem uma função chamada sapinho. É isso que eu estou falando lá. Beleza? Na parte de importação eu expliquei, eu mostrei as pastas e tudo mais. Bom, aqui dentro do arquivo do sapo, eu estou importando a pasta do Pygame porque eu vou usar algumas coisas de lá de dentro. E aí eu vou criar uma classe aqui. Com essa palavra reservada classe, a gente cria uma classe.
Aqui eu vou dar um nome para minha classe e eu vou chamar de sapo com S maiúsculo. Então meu arquivo se chama sapo com S minúsculo e minha classe se chama sapo com S maiúsculo. Aqui dentro eu vou escrever umas linhas de código aqui, ó. Pygame.sprite com S maiúsculo, dois pontos. Já explico tudo isso daqui de novo. Eu já expliquei na aula do jogo, mas eu vou explicar para quem está assistindo esse tutorial aqui. Init. Aqui eu escrevo super, abre e fecha parênteses, coloco o ponto, underline, underline, init, underline, underline, abre e fecha parênteses. Muito bem. O que aconteceu aqui? Eu estou criando uma classe e eu coloquei o nome dela de sapo, é o nome que vocês quiserem, tá? E o nome de classe sempre com S maiúsculo. Igual aqui, ó. Eu sei que é uma classe porque começa com S maiúsculo. Eu sei que clock é uma classe porque começa com C maiúsculo. Eu sei que esses são funções e esse é função porque começa com letra minúscula. Então, classe sempre com letra maiúscula. Aí eu coloquei esse nome aqui dentro, ó, da pasta Pygame. Lá dentro dessa pasta tem um arquivo lá dentro que se chama Sprite. E dentro desse arquivo Sprite tem uma classe que se chama Sprite. Esse arquivo Sprite ele tem várias classes lá dentro, vários negócios legais que a gente pode usar e nós vamos usar. E lá dentro uma dessas coisas legais é essa classe Sprite, que ela já vem em uma classe pronta para a gente poder usar. Então, o que acontece aqui? A minha classe sapo está herdando tudo da classe Sprite. Como assim? Imagina que a classe Sprite é o nosso pai e ele morreu. E aí, o que acontece? Quando o nosso pai morreu, tudo que era do nosso pai ficou para o filho. Então, tudo que o pai tinha veio para o filho. É isso que é herança. Então o filho está recebendo tudo que é do pai, beleza? Por enquanto ela não morreu não, ela está aqui, mas é só para ilustrar aí. Então tudo que tem na classe pai, a gente que é filho vai poder usar, beleza? É isso que eu estou falando. Bom, aqui dentro eu criei uma função. Funções dentro da classe se chamam métodos, mas é uma função como qualquer outra. Mas aqui dentro a gente chama ela de método, mas é uma função. E aí eu dei esse nome esquisito aqui, ó, underline, underline, init, underline, underline. O que é esse nome aqui? Esse nome aqui, ele é chamado de método construtor. Esse método aqui, essa função, é chamada de função construtor. Esse nome init aqui é um nome especial do Python. Quando a gente colocar essa classe dentro de um objeto, igual a gente fez com o relógio aqui, ó, pegamos a classe clock e colocamos dentro de um objeto chamado relógio. O relógio passa a ser um objeto da classe do tipo classe clock. Então o objeto aqui é a classe, tá? Isso aqui se chama instanciar, é colocar uma classe dentro de um objeto. Depois a gente já vai ver porque que é objeto. Eu vou passar um programa que eu fiz aqui e vocês vão entender porque que isso aqui é um objeto. Bom, quando eu instanciar minha classe sapo dentro de um nome, dentro de uma variável, um objeto, esse init aqui, essa função com esse nome engraçado, ele chama essa função aqui automaticamente, ele se chama. Quando ele chamar, tudo que está configurado aqui dentro, aqui, ó, e vai ter várias coisas aqui dentro, tudo que está configurado, ele vai configurar automaticamente, porque eu vou chamar essa função automático. Então, toda vez que eu coloco a minha classe no objeto, esse init se chama sozinho e configura tudo que tem que configurar aqui para mim automaticamente. Beleza? Então, por isso que ele é chamado de método construtor, porque ele constrói tudo o que precisa construir dentro da minha classe. Aí, aqui dentro, eu passei um parâmetro para essa função. Esse self significa eu mesmo. O que esse self faz aqui? Toda vez a gente vai passar em todas as funções, a gente vai passar o self nas variáveis também. Esse self está aqui para indicar que essa função aqui, que esse método, pertence à minha classe sapo, tá? Então a gente tem que passar esse self aqui. Toda vez que a gente chamar uma função, a gente não precisa passar o parâmetro aqui. Tipo assim, o self vai receber um parâmetro, né? Igual essa função aqui. Vamos colocar aqui uma função aqui. Por exemplo, a função tick, ela precisa de um parâmetro. Então eu passei 60 aqui, ó. A função fill também precisa de um parâmetro. Então eu passei a cor azul. Esse parâmetro self não precisa ser passado, tá? Ele só está aqui para indicar que a minha função pertence à classe. Beleza? Beleza.
Quando esse init se chamar automaticamente, a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar esse super aqui. O que é esse super? Esse super aqui, ele está fazendo referência à classe que a gente está herdando. Então eu estou falando aqui, ó, esse super está se referindo à classe sprite. Então eu estou falando aqui, ó, da classe sprite. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Se eu fizer isso aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Eu estou falando aqui, ó, da classe sprite. Eu estou chamando a função init dela, olha, estou chamando a função. Porque dentro da classe sprite tem uma função exatamente igual essa aqui, ó, que a gente acabou de criar. Dentro da classe sprite também tem um método construtor e eu estou chamando ele aqui, ó. Estou chamando o init da minha classe superior, da classe pai, tá? Então esse super, eu estou se referindo à classe superior da gente, a nossa classe pai. E dessa classe eu estou chamando o init dela, porque dentro do init dela tem muitas coisas lá que eles configuram. Que coisas são essas? Sei lá. Mas ele configura. Para saber vai ter que ir lá na documentação e eu não vou abrir, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas entenda que esse init está chamando o init da classe superior e ele vai automaticamente configurar o que tem dentro daquela classe. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa de uma imagem. Para criar a nossa sprite, a gente precisa de uma imagem. E a gente precisa de um rect. Por quê? A imagem é o desenho que vai aparecer na nossa tela. E o rect a gente já sabe, tá careca de falar sobre o rect. O rect é a variável que guarda a coordenada x e y, a largura e a altura dessa imagem aqui. Então a gente vai obter o rect dessa imagem. Perceba que eles estão meio apagados aqui, essas variáveis, porque eu preciso falar que essas variáveis pertencem à classe sapo. Então eu também vou usar aqui o self, ó, igual eu usei na função, só que eu vou usar desse jeito aqui, ó. Self.image, olha lá, acendeu, ficou feliz, ó. E aqui embaixo também, self.rect. Então esse image pertence agora à classe sapo e esse rect pertence também à classe sapo, porque eu estou referenciando essas variáveis aqui. Variáveis dentro da classe se chamam atributo, a gente chama de atributo, mas são variáveis como qualquer outra. Isso aqui é uma função como qualquer outra. Beleza? Beleza. A minha image, ela precisa de uma foto, né? Igual a gente criou do sapo lá, que eu apaguei aqui, né? Mas a minha image, ela precisa de uma surface, né? Olha o ícone aqui, ó, que legal, ó. Eu carreguei uma imagem com a função load e o ícone ele virou uma surface, ó, né? Ele virou uma surface. As imagens são surfaces. E a minha tela também é uma surface. Esse image ele precisa de uma surface, ele precisa de uma imagem qualquer que seja uma surface, porque na hora de desenhar o Pygame vai precisar de uma surface dentro desse image aqui. Esse image não pode ser image 1, não pode ser imagem, não pode ser imagem underline, tem que ser exatamente esse nome aqui. Porque esse image e esse rect são dois atributos que vêm pronto da classe sprite. Lá dentro eles estão chamando assim. Então, se eu estou usando de dentro da classe sprite, eu tenho que usar o mesmo nome. Eu não posso mudar. Esse nome aqui vem da classe sprite, tá? Ele está pronto lá dentro. Eu estou usando, esses dois atributos são da classe sprite. Eu estou usando ele aqui na minha função, na minha classe. Bom, o image precisa de uma surface. Então, eu vou criar uma surface aqui na raça. Pygame. A gente já viu como criar uma surface. Meu Deus. Pygame.surface. Com S maiúsculo. Vou criar uma surface aqui, porque ele quer uma surface, então eu vou criar uma surface. E aqui dentro ele pede, a gente já viu, ele pede uma largura e uma altura, essa surface. Então eu vou criar uma surface e ele pede uma largura e uma altura. Essa largura eu vou colocar aqui que vai ter 100 pixels de largura e de altura vai ter 150 para começar. Beleza? Beleza, então eu já tenho a surface para ele desenhar. Agora eu preciso do rect. E o rect eu vou obter dessa imagem aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Self.image. Do self.image eu quero o quê? Eu quero get, obter o rect. Bem simples. Então ele vai pegar essa imagem que tem 100 de largura e 150 de altura e vai desenhar um quadrado em volta que vai ser o rect. Então na verdade o que ele vai fazer é um x, um y
A largura vai ser 100, que ele está obtendo do rect da surface de cima, e a altura 150, é isso que ele está fazendo. Por padrão, o rect, ele sempre pega o top left e esse x e y sempre vem zerado. Vocês vão ver já já. Beleza, então agora eu já tenho um image e já tenho um rect. Agora eu posso desenhar essa sprite lá dentro. Vamos lá. Então na parte do sapo, primeiro eu vou importar aqui, né, as coisas aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, do arquivo sapo, importe a classe sapo com S maiúsculo. Na aula de importação a gente já viu isso aqui também. Se vocês não entendeu, vai lá na aula de importação. Bom, eu já importei a classe sapo aqui, ó, do arquivo sapo minúsculo, eu quero a classe sapo. E agora eu vou instanciar um objeto. Eu vou colocar aqui sapo1. Para não ficar tudo sapo, eu vou colocar sapo1 aqui, tá? Que vai diferenciar desse sapo e desse aqui. Embora se eu colocar sapo aqui, o sapo recebe alguma coisa, o Python sabe que esse sapo aqui vai virar uma variável, que não tem nada a ver com esse nem com esse. Mas só para diferenciar, eu vou colocar sapo1 aqui, tá? Bom, esse sapo1 vai receber a classe sapo. Então, vou colocar aqui, ó, sapo. Abre e fecha parênteses. Tá vendo, ó? Parece uma função, né? Então a gente sabe que é uma classe porque SS é maiúsculo. Quando eu colocar o sapo, essa classe sapo dentro do sapo1, dentro desse objeto, o init vai ser chamado automaticamente, vai criar um image, ou ele vai fazer isso aqui primeiro, né? Chamar o init do sprite. Depois ele vem aqui, cria uma imagem para mim com essa coisa aqui e cria um rect. Beleza? O método construtor é isso que eu estava falando naquela hora. O método construtor vai se chamar e vai configurar tudo que eu configurar aqui. Por enquanto só tem isso. Beleza? Se a gente rodar aqui, bom, nada acontece, né? Porque eu preciso desenhar o sapo na tela. Só que aí, para desenhar esse sapo, eu vou fazer uma coisa legal aqui. Eu vou criar um grupo, já vou mostrar para vocês como criar um grupo para guardar sprites. Então esse daqui vai ser o grupo dos sapos, grupo sapos. E esse grupo sapo, para a gente criar um grupo, eu vou colocar aqui, ó, pygame.sprite. Então olha só que legal. Da pasta pygame eu estou usando o arquivo de sprites, o mesmo arquivo que eu estou usando aqui, ó. Só que eu vou usar uma outra classe, que é uma classe chamada group. Bom, nós temos dois tipos de grupo. Nós temos o grupo single e o grupo normal. O grupo single é para quando a gente vai guardar apenas uma sprite, tá? Então funciona aqui, funcionaria legal para o nosso player. Ou se nós fizéssemos um chefão, né, que vai ser uma sprite só, a gente guardaria lá dentro. E aí nós temos esse outro grupo. Esse outro grupo aqui é para guardar várias sprites lá dentro, tá? Então imagina que a gente tem um jogo ali do Sonic, que ele tem várias argolinhas na tela, que ele precisa ir coletando. Todas aquelas sprites lá eu poderia guardar dentro de um grupo, tá? Que aí ele vai caber todas as sprites lá dentro. Agora o grupo single só cabe uma sprite. Então se eu colocar uma moeda e tentar colocar outra, a primeira que eu coloquei ele exclui. E só vale a próxima que eu colocar. Então não presta, tá? Então o sapo aqui, como a gente vai criar só um sapo, eu poderia colocar aqui grupo single. Só que se a gente quiser criar bastante sapo, então eu crio um grupo que eu vou colocar todos esses sapos aí, tá? Então eu vou criar um grupo single que eu vou criar um sapo só hoje. Beleza, eu criei um grupo, né? Um grupo do sapo, eu criei a sprite do sapo, né? Que vem da classe sapo. E esse sapo eu vou colocar dentro do grupo. Como é que a gente faz isso? Então eu coloco aqui, ó, grupo de sapos, ponto, adiciona para mim o sapo número 1. Beleza? Pronto. Agora eu coloquei o sapo 1 dentro do grupo. Vamos rodar. Nada acontece. Porque eu preciso, como eu falei, desenhar isso aí. Só que agora ficou fácil. Eu só preciso vir aqui na parte de desenho e colocar aqui, ó, grupo dos sapos.draw. E ele é uma função de desenho. Ele pede na onde que você quer desenhar. Eu vou colocar, ó, eu quero desenhar na minha tela. Então, ele vai desenhar todas as sprites que tiver dentro do grupo. Se tiver uma sprite, se tiver 100, se tiver 50, se tiver 1000, ele vai desenhar todas as sprites que estão lá dentro na tela. E aí eu vou voltar novamente para a classe. Por quê? Quando a função de desenho aqui, essa função de desenho, ela também vem da classe sprite, tá? É uma classe que desenha coisas de dentro do grupo.
Essa função de desenho vai procurar dentro do grupo a sprite que ela precisa desenhar, que o meu sapo já está lá dentro, certo? Quando ela achar a sprite do sapo, ela vai vir, vai procurar aqui a imagem que ela precisa desenhar na tela, essa imagem aqui, essa superfície, e ela vai falar assim, aonde você quer que eu desenhe essa surface? Então ela vai procurar dentro do self.rect. Então esses nomes eu não posso mudar, ela vai procurar um self.image, que vai ter uma imagem, e ela vai procurar as coordenadas dessa imagem numa variável chamada self.rect. Se for rect2 aqui, já cagou tudo, tá? Porque ela não tem rect2, ela vai procurar um self.rect para posicionar a imagem e pegar o rect da imagem. Esse rect tanto serve para posicionar, como também ele define uma largura altura para ele verificar colisões. Então essas colisões também vai vir desse self.rect aqui, ó. Quando a gente for fazer colisões, a gente vai usar esse rect aqui, ó, da imagem para a gente fazer colisões. Então tem que ser desse jeito. Bom, então agora eu estou desenhando tudo que tem dentro do grupo de sapos e eu estou desenhando na tela, né? Beleza, ó, o meu sapo aí. É uma superfície de 100 de largura, 150 de altura. Como eu falei para vocês, quando eu obtenho o rect, o top left dele vem zerado na posição 0, 0. Minha surface, quando eu crio, é igual à minha tela, ela vem sem cor nenhum. Então eu posso pegar aqui, como ela é uma surface, ó, para o mouse aqui, ó, ela é uma surface, igual a tela, né? A tela também é uma surface, ó. A tela também é uma surface. E a tela eu estou preenchendo a tela com a função fill, ó. Então eu posso vir aqui e colocar self.image.preencher. Preencher de quê? Ah, vou preencher de red, de vermelho. Então eu crio uma surface que vem sem cor e preencho ela de vermelho. Olha lá que legal. E os parâmetros de posição, onde eu posso posicionar essa tela? Bom, o getRect, por padrão, ele vem no top left. O top left vem na posição 0 em x e 0 em y. Desse jeito aqui, ó. O getRect, por padrão, ele já vem assim, configurado assim, ó. Então, nada muda. Eu posso falar que na posição x vai ser 100. Eu vou colocar 100 no eixo do x. Aqui é o x e o y. Olha lá, então o x ele ganhou 100. E agora eu vou colocar 20 para baixo no y. Então o topo do lado esquerdo recebeu 20 agora, ó, no y. Olha lá, o topo do lado esquerdo recebeu 20 de cima para baixo e 100 daqui para cá no x. E aí, o que eu posso fazer aqui, só para passar o que eu passei para o pessoal na aula passada? Eu tenho o meio da tela aqui, ó, que é o meio da largura e o meio da altura. Eu vou importar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, do arquivo config, eu quero que você importe o meio da largura e o meio da altura, esses dois parâmetros. Então, esse meio da largura e o meio da altura, eu vou passar justamente aqui, ó. Vai ser a posição meio da largura e o meio da altura. Então, eu estou falando o quê? Que o topo do lado esquerdo do meu sprite vai estar exatamente no meio da largura e no meio da altura, lá onde que está aquela bolinha branca. Então, o topo do lado esquerdo veio parar aqui, ó, no meio da tela. E aí eu tenho todos aqueles parâmetros que eu passei na aula passada, né? Eu tenho o top left, que é o topo do lado esquerdo, o topo do lado direito, o top right, que vai estar nessa posição agora. Eu tenho aqui o meio, a parte de baixo é chamada de bottom. Eu quero o meio. Mid, bottom, o meio da parte de baixo. O meio da parte de baixo é que vai estar nessa posição aí. Olha lá, ó. Então eu vou colocar o center, vou falar que o centro da imagem é que vai estar ali. Aliás, eu vou colocar vou deixar o topo do lado direito mesmo, top left. O topo, vou colocar o bottom, a parte de baixo, bottom, a parte de baixo do lado esquerdo, o bottom left é que vai estar nessa coordenada aí. Muito bem, então a parte de baixo é que está aqui nessa coordenada. Bom, mas aí a gente vai mexer com animações hoje, né? Galera, isso aqui é o básico. Todas as sprites que você criar vai ser exatamente assim, ó. O começo delas vai ser só isso aqui. Você precisa do image e um rect e configurar o rect aqui.
todas elas vão ser assim, todas, tá? Então tudo que a gente fizer da partir de agora vai ser assim. Não importa o Pygame, cria uma classe, herda daqui, image e tal, faz a mesma coisa aqui, cria um grupo, cria um sprite, coloca a sprite dentro do grupo, aqui adiciona, vem aqui e desenha, tá? Desenha na tela. Depois agora a gente vai começar a acrescentar coisas a mais. Então agora a gente vai acrescentar essas coisas a mais. Ah, como eu defini o meio da largura e o meio da altura, então aqui esse xy deixou de ser zero, né? Eu acho que a tela tem 400, então a metade da largura vai ser 400 e a metade da altura é 300. Então o meu rect ficou assim, ó. Beleza? Só por curiosidade. Bom, tirar essa porcaria daqui para não ficar muita informação. E eu também vou parar de preencher essa imagem aqui. Também só curiosidade. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa passar, ao invés de criar uma surface, a gente precisa passar uma imagem aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é animar as sprites que estão individuais, né? Então dentro da pasta aqui, curso Pygame, aqui, imagens, sprite sapos, sapo ataque. Primeira coisa que a gente vai animar é esse sapo ataque aqui, ó, tá? Porque é a parte mais fácil, as imagens já estão separadas, ó. Vai da imagem 0 até a imagem 9. Então são imagens separadas, ó. Tem 10 imagens aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todas essas imagens aí, uma de cada vez. Então eu vou criar uma função, na verdade eu vou pegar aqui, ó. Eu vou criar, antes da imagem, eu vou criar uma lista, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, lista img. Vai ser a lista das imagens do sapinho, tá? E ela vai começar com vazio, porque a gente vai colocar todas as imagens dentro dessa lista. Eu vou criar uma função que vai carregar todas essas imagens para mim. Então vou colocar aqui, ó, carregar imagens. Abre e fecha parênteses. O que eu preciso passar aqui para indicar que essa função pertence à minha classe? Passar o nome self, para indicar que essa função também vai pertencer à minha classe. Beleza? Agora eu vou criar uma função que vai carregar 10 imagens aqui para dentro, né? Que são 10 imagens. Então, como sendo 10 imagens, eu vou usar um laço for. Para cada número, numa contagem, né? Eu acho que são 10 imagens, vai do 0 até o 10. De 10 imagens. Então, ele vai fazer um laço for, começando do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É uma contagem de 10, mas essa contagem começa aqui no 0, ó. Então vai do 0 até o 9. Beleza? Vai ser uma contagem de 10 números. Só que essa contagem começa do 0, então não vai até o 10. Bom, para cada número nessa contagem, o que eu quero fazer? Eu quero carregar uma imagem, né? Então eu vou colocar aqui, ó. A imagem vai receber pygame.image.load. Vai carregar uma imagem, né? Vai carregar a imagem por imagem. O que eu preciso passar no load? Eu preciso passar o nome daquelas imagens. Então essas imagens do ataque tá aqui, ó. São as 10 imagens. Só que eu não vou passar, eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Sapo. Eu já nomeei tudo bonitinho, tá? Então tá o sapo 0, sapo 1, sapo 2, sapo 3, sapo 4. Então eu vou colocar aqui, ó, no primeiro sapo, que é o sapo 0. Botão direito, copiar o caminho relativo. É o caminho onde que tá essas imagens aqui. Aperta aqui, Ctrl V, dentro de aspas, tá? O caminho precisa ser passado em formato de texto. Então, o que eu preciso aqui? Eu carreguei a imagem 0 e agora o que eu preciso fazer? A imagem 0 está dentro desse img. Então eu vou pegar essa imagem e guardar dentro da lista. Então eu vou colocar aqui, ó. Lista. Preciso criar com self, né? Self.image. Vocês viram que, ó, vou voltar aqui. Perceba que ele não está reconhecendo, ó, lista img. Ó, eu criei a lista aqui, só que nessa outra função ele não está reconhecendo, ó. Por quê? Quando eu crio uma variável assim, é como se fosse uma variável local. Essa variável aqui, ela só pertence a essa função. Eu não posso acessar essa variável aqui de outro lugar. Tá vendo que eu estou tentando acessar aqui, eu não estou conseguindo acessar essa lista?
Para mim acessar essa lista em outros lugares, eu preciso falar que essa lista pertence à minha classe. Porque aí a função pertence à classe, as variáveis pertencem à classe, então todo mundo pertence à classe. Todo mundo vai poder chamar todo mundo e usar todo mundo aqui dentro. Vira uma bagunça. Então vou colocar aqui, ó, self. Agora essa lista pertence à classe sapo. Então se eu precisar acessar ela daqui, ó, self lista imagem. O self significa eu mesmo. Então eu criei uma lista vazia aqui e essa lista pertence a mim mesmo. Aqui embaixo eu estou fazendo o quê? Eu estou acessando de mim mesmo a minha lista, né, que pertence a mim mesmo. Então eu posso usar ela em qualquer lugar. Ó, o num pertence só ao laço for. Esse mg pertence só a essa função, só pertence ao laço for. Eu não vou conseguir acessar de qualquer outro lugar. Mas como eu só vou usar ela aqui, eu não vou precisar passar o self. Bom, eu carreguei a imagem e a imagem está aqui dentro, né? Isso aqui é uma surface agora. E dentro da lista de imagens eu vou guardar o img. Então, lista de imagens ponto append img. Então eu carrego essa imagem para dentro do img e guardo dentro da lista a imagem. Então eu tenho a imagem 0 lá. Só que aí ele vai fazer isso aqui 10 vezes, né? Bom, para cada número desse daqui, ó, o 0, 1, 2, ele vai jogando um de cada vez dentro do 1, né? E aqui, ó, eu tenho o sapo 0, sapo 1, sapo 2, sapo 3. Por que eu dei esses nomes? Porque a contagem do Python começa em 0. Então esse primeiro 0 vai estar dentro da variável num. Esse num eu passo aqui, ó. Então para cada lance desse daqui vai ser sapo 0, que vai ser 0. No próximo laço, dentro do num vai estar o número 1, então vai ser sapo1.gif, sapo 2. Só que eu não vou poder deixar assim, né? Porque ele vai me dar um erro. Aqui dentro eu vou passar ele dentro de chaves, então eu vou passar o num aqui, ó. E aqui na frente eu passo um F, que é o format. Acho que vocês devem ter visto isso nas aulas básicas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa string e dentro de chaves ele vai colocar uma variável. Esse num é do tipo inteiro, né? Vai ser esses números inteiros aqui, ó. Ele vai pegar toda essa variável aqui, essa string, e vai transformar esse inteiro numa string e já vai juntar com todo mundo aqui. Então, quando o num for 0, vai ser sapo 0. Quando o num for 1, vai ser sapo1.gif. Aí guarda aqui dentro, guarda a lista na imagem e volta aqui para cima. Agora o num vale 2. Então carrega sapo 2, guarda dentro do imagem e depois eu guardo a imagem dentro da lista. E assim por diante. Ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Bom, quando eu chamar o init, lembra que ele vai chamar isso aqui automaticamente. Então ele vai criar uma lista vazia, depois ele vai criar uma imagem e depois um rect. Depois que ele criar essa lista vazia, eu vou chamar essa função de carregar imagens, que vai carregar todas essas imagens aqui dentro da lista. Então vou colocar aqui, ó, de mim mesmo, eu quero a função carregar imagens. Tá? Então eu tenho que chamar desse jeito aqui, ó. Eu quero a função carregar imagens e essa função está dentro de mim mesmo. Então é essa função aqui. Por isso que eu passei também esse parâmetro self, para indicar que essa função pertence a mim mesmo. Então aqui, ó. Então eu quero a função carregar imagens, é a função que está dentro de mim mesmo. Beleza? Quando eu chamar essa função, ela carrega essas 10 imagens para dentro da lista. Então eu crio a lista vazia, carrego as imagens lá dentro. Agora, o que eu preciso? Eu preciso pegar uma dessas imagens que foi carregada dentro da lista e colocar na imagem. Ao invés de eu colocar uma surface feia, eu coloco a imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, de dentro self.lista de imagens, de dentro dessa lista, eu quero a imagem que está na posição 0, tá? Esse 0 é o índice, né? Então eu vou passar no índice 1, índice 2, índice 3. Então eu vou criar aqui uma variável chamada índice, self.índice. E esse índice, a minha lista começa com 0. E eu passo o self.índice aqui, ó. Self.índice. Tá entendendo que o método construtor vai construir tudo isso aqui para mim quando eu colocar a classe sapo dentro do objeto? Ele cria uma lista, chama a função de carregar imagens, aí ele carrega todas as imagens, carregou, beleza. Aí eu crio um índice com a posição 0 e eu configuro o self.image vai receber a imagem na posição 0 aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. A função aqui eu já crio a sprite, já crio aqui
eu criei a sprite, criei o grupo aqui em cima, criei a sprite, coloquei a sprite dentro do grupo. E na hora de desenhar, ele vai desenhar um image que tem a minha imagem do sapo agora lá, ó. Que bonitinho, agora o sapo apareceu na tela, só que é só a imagem 0 que eu estou colocando aqui. E aí, antes de continuar, eu vou rodar o programa para vocês entenderem como funciona aqui. Aliás, não vou rodar o programa hoje não, vamos só animar, porque aí depois eu crio, quando a gente for criar outras sprites, que vai criar múltiplas sprites na tela, eu explico o que está acontecendo. Vamos só animar essa sprite por enquanto. Então, beleza, eu tenho 10 imagens aqui dentro, né? Então, aqui tem aqui, ó. Tenho 10 imagens. 10 imagens aqui dentro agora, certo? E agora, o que eu vou fazer? Esse selfie.image, ele está mostrando a imagem 0. Então, se eu quiser mostrar a imagem 3, eu pego esse índice aqui e falo, ó, é para carregar a imagem 3 dentro do selfie.image. Olha lá, ele está com o sapo com a boca aberta, ó. Ah, não, eu quero a imagem 7 agora. Carrega a imagem 7 para o selfie.image. Olha lá, a imagem 7. Então, é exatamente assim que a gente vai animar. A gente vai falando que o selfie.image vai receber a imagem nesse índice que a gente vai passando. Então, eu vou criar uma função aqui chamado função animar. Animar sprite. Essa função tem que pertencer à minha classe, então eu passo o selfie aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar exatamente isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu preciso colocar a imagem dentro do selfie.image a todo momento. E eu preciso trocar esse índice aqui. Como é que eu vou fazer? Então, eu pego no selfie.image, ele recebe de dentro da lista o índice 0. E aí eu vou passando, trocando esse índice aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, selfie.índice recebe o que tem dentro dele mesmo mais 1. Então, ele vai acrescentando 1 dentro dele mesmo. Então, ele começa com 0, mais 1, vai virar 1. Aí, aqui dentro, depois, é 1. Acrescenta mais 1, vai virar 2. Agora é 2, acrescenta mais 1, 3. E aí, em cada laço, ele vai acrescentando aqui, ó. Então, vai virar imagem 0, imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4. Desse jeito aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Certo? Ele vai acrescentando as imagens tudo de cada vez. Só que aí, ele não vai parar, né? Ele vai continuar. Ele vai virar imagem 8, imagem 9, e acrescentar mais um, imagem 10, imagem 11, imagem 13, 14, 20, e eu não tenho, depois do 0 acabou as imagens, eu não tenho imagem 10, 11 e 12. Então, tenho que verificar uma coisa aqui, ó. Vou verificar aqui, ó. Se o selfie.índice for maior ou for igual ao comprimento do selfie.lista de imagens, o selfie.índice tem que voltar, selfie.índice tem que voltar para a imagem 0, tá? Então, isso aqui foi da aula básica. O comprimento, ele pega a quantidade de coisas que tem dentro de uma lista. Então, lá dentro da lista tem 10 imagens, né? Ele começa a contar do 0, mas tem 10 imagens, né? São 10 imagens, ó. Então, se o selfie.índice for maior ou for igual a 10, ele tem que voltar a ser 0. Se eu colocar só que é maior do que 10, o que vai acontecer? Eu tenho a imagem 9, aí 10. 10 é maior do que 10? Não, então o selfie.índice vai receber 10, vai me dar um erro aqui, porque eu não tenho índice 10 dentro da lista. Mas quando ele verificar que o índice é igual a 10, ou seja, está na imagem 9, né? Ele recebeu a imagem 9. Aí, 9 mais 1, 10. Aí ele cai aqui embaixo, olha, 10 é maior do que o comprimento da lista, do que 10? Não, não é maior. Mas 10 é igual a 10? Ah, 10 é igual a 10. Ah, não, então o índice tem que voltar a ser 0. Beleza? E aí ele pega a imagem 0. Então isso aqui está controlando para ver se o índice não passa dessa quantidade de imagens que eu tenho lá dentro. Beleza? Bom, agora eu tenho a função de animar e a gente pode rodar o programa aqui. Ué, nada aconteceu. Porque eu tenho que chamar aquela função aqui embaixo, né?
Então, vamos supor, a minha sprite sapo eu guardei dentro do grupo, né? E aí eu estou desenhando tudo que tem dentro do grupo. Eu posso acessar novamente a sprite que está dentro do grupo. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar ela de dentro do grupo. Então, dentro do grupo sapos, ponto, eu quero a sprite. Como ele é um grupo single, eu consigo acessar apenas a sprite que está lá dentro, porque o Pygame sabe que sprite só tem uma lá dentro. Se fosse um group, sem ser grupo single, tem outro, né, que é o group. Então tem várias imagens lá dentro, então teria que acessar de outra forma. Mais pra frente a gente vê isso. Bom, como só tem uma, então de dentro do grupo sapos eu quero a sprite. E a sprite agora é isso daqui. Minha sprite é o sapo 1. Beleza? É o mesmo sapo. E aí, o que eu vou fazer? Através dessa sprite, eu vou chamar esse método animarSprite. Então, vou colocar aqui, ó, sprite. Ponto, eu vou chamar a função animarSprite. Tem que ser o mesmo nome, né? animarSprite. animarSprite, beleza. E agora eu estou chamando a função que vai animar a imagem lá, né? Olha lá o que vai acontecer, ó. Olha que beleza. O sapo está ligado no 220. E o que essa função faz? Dentro do selfie.image, ele carrega imagem por imagem dentro do próprio selfie.image. E eu vou adicionando o índice aqui, ó, né? E adicionando uma imagem atrás da outra. Ele pega do selfie.image e troca a imagem. Depois do selfie.image recebe a outra imagem. Eu não preciso limpar essa imagem, tá? Porque isso aqui é uma variável. Lembra que uma variável, ela troca o valor de dentro dela automático. Isso aqui não é uma surface, não é igual aqui, ó, a tela. Que tudo que eu preciso habilitar na tela, eu preciso vir aqui e preencher a tela, porque senão fica borrando a minha tela. Lá é uma variável. Então, quando ela recebe uma próxima imagem, o que o programa faz? O programa pega essa variável, tira o que estava dentro dela e coloca o valor dentro dela. É igual, tipo assim, a variável nome recebe Adriano. Quando a variável nome receber, sei lá, Jussara, vai tirar o Adriano de dentro da sprite, do nome, e vai colocar o outro nome. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Ele está recebendo uma imagem de cada vez dentro dessa variável aqui, dentro desse atributo. Beleza? Bom, entendeu o que está fazendo então o relógio aqui, que é a mesma coisa? Ó. Eu falei que eu ia voltar aqui, né? Dentro da classe clock, ela tem várias funções lá dentro. Uma dessas funções é o tick. Então, através do relógio, eu estou chamando o método tick, que vem dessa classe. Ó. Então, através desse relógio, eu estou chamando o tick. Através da sprite do sapo, eu estou chamando a função animarSprite. Beleza? Entenderam essa parte, né? Bom, vou tirar essa parte aqui porque, como eu falei, a classe de sprite já vem com muita coisa pronta. Uma dessas coisas que está pronta é uma função chamada update. Def update. É um método, né? E esse método agora vai pertencer a mim. Esse método vem da classe de sprite, então tem que ter esse nome update. Não pode colocar atualizar aqui em português, tá? Tem que ser update. O que esse método update faz? Esse método update, eu vou fazer ele chamar essa função aqui a todo momento. Então, de dentro de mim mesmo, eu vou chamar a função animarSprite. Beleza? Beleza. Por isso que eu tirei ela daqui, ó. Tô parando de chamar. Como eu falei, a classe de sprite ela já vem com muita coisa pronta. Então, eu posso chamar aqui, ó, do grupo de sapos, o método update. Porque, igual eu falei para vocês, dentro desse arquivo sprite, muita coisa já está pronta lá dentro. Uma das coisas é essa função de atualizar. Então, eu vou chamar a função de atualizar de todas as sprites que estão dentro do grupo. Por enquanto, só tem o sapo. Mas, se tivesse, por exemplo, 1000 moedas, eu ia chamar do grupo de moedas a função update, que ia animar todas as moedas de dentro da sprite. Tá? Então, esse update também já está pronto. Olha só que bacana, do grupo eu desenho tudo que está dentro do grupo e do grupo eu chamo a função de atualizar. Então todas as sprites também, quando eu criar, vai ter um selfie.image, um selfie.rect e vai ter um update, tá? E o resto aqui é configuração, né?
Muito bem. Então agora, de dentro do grupo, ele está chamando o método update de todas as sprites. Olha só que bacana. E o que o update está fazendo é chamar a função que anima a minha sprite. Beleza? Só que a minha sprite aqui tá, né? Tá aparecendo... Fala mais do que a língua da cobra. Isso aqui está muito rápido, porque eu tenho 10 imagens e ele está jogando 60 imagens por segundo na minha tela. Então eu preciso fazer um esquema aqui. Ao invés de eu acrescentar um, que ele está pegando um de cada vez, a gente vai fazer um truque aqui. Eu vou colocar 0.1. Eu vou dividir esse 1 por 10. Então isso aqui virou 1/10. E aí eu vou rodar o programa aqui. Vou fazer um esquema aqui, ó. Só para vocês entenderem. Para cada número, numa contagem... Vou fazer uma contagem de 20. Não, vou fazer uma contagem de 40. Uma contagem de 40. O que eu quero fazer? Eu vou pegar dentro do número e vou acrescentar... Não, pera aí. Deixa ele dar um erro aqui. Desculpa aí, galera. Deixa eu fazer, que ao vivo aqui é fogo. Eu vou criar uma variável chamada índice, igual eu fiz lá. Esse índice começa com 0. E aí eu vou fazer esse laço para cada número numa contagem de 40. O que eu vou fazer nessa contagem? Eu vou printar o índice, porque ele começa com 0, então eu vou printar o índice. Printo o índice. Depois eu vou falar que o índice vai receber o que tem dentro dele mesmo, mais 0.1, igual eu estou fazendo lá no coisa lá, tá? Então nesse laço o que ele vai fazer? O índice recebe 0, aí ele vem aqui, ó, printa o índice, vai printar 0, depois o índice vai receber dentro dele mesmo 0.1, aí vai chegar aqui e vai printar. E vai printar 40 vezes, pra gente ver o que a gente vai fazer. Então ele printou aí 40 vezes, né? Bom, não foi até 40 porque ele está printando, na verdade ele printou 40 aqui, né? Só que o índice, eu estou printando o índice, não estou printando num. O índice só está recebendo 0.1. Tá, então o que eu vou fazer? As minhas sprites, elas estão passando uma atrás da outra. Então ela estava passando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu coloquei para o índice receber 0.1. Então o que vai acontecer? No primeiro laço ele vai printar a imagem 0. Né? Ele vai pegar o índice 0 e vai pegar a imagem 0. No próximo laço ele vai receber 0.1 dentro dele mesmo. Então ele vai ser 0.1. No próximo laço ele vai ser mais 0.1, então vai ser 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Tá, aí ele vai ficar mais lento, né? Mas eu tenho um problema aqui. Dentro da minha lista eu tenho o índice 0 e depois é o índice 1. Eu não tenho o índice 0.1, 0.2, 0.3. Ele vai falar assim, ó, esse índice não existe, tá? Então, quando o índice receber 0.1, ele vai pegar a imagem 0.1, não tem imagem 0.1, porque ela passa do 1, depois para 2, para 2 a 3. Então, quando ela for pegar, na verdade, essa imagem, eu vou pegar esse índice aqui dentro e vou transformar ele para inteiro. Eu só vou pegar a parte inteira do índice. Tá? Então, o que ele vai fazer quando eu pegar a parte inteira? Ele vai continuar fazendo isso aqui, ó, somando 0.1. Mas quando ele for 0, vai ser 0. Quando for 0.1, ele vai pegar somente a parte inteira, então ele vai ser 0. Quando for 2, ele vai pegar 0. Quando for 0.3, ele vai pegar o 0. Quando for 0.4, vai pegar a imagem 0. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar o meu sapo mais lento. O que ele vai fazer é que ele vai jogar na tela a imagem 0 e depois de novo a imagem 0. Depois 0, 0, sempre a imagem 0. 0, 0, 0, 0, 0. Quando ele vai jogar a próxima imagem, quando for 1.0, aí ele pega o 1 e pega a imagem 1. Quando for 1.2, ele pega a imagem 1. Quando for 1.3, ele joga a imagem 1. Ele só está pegando a parte inteira aqui, ó. Depois, ele vai pegar o 2, só a parte inteira do 2, só a parte inteira do 2. Então, o que ele vai fazer? Vai printar várias vezes a imagem 0. Aí depois ele printa várias vezes a imagem 1. Depois ele printa várias vezes a imagem 2. Depois printa várias vezes a imagem 3. Então vai parecer que o meu sapo está mais lento. Mas na verdade o meu sapo está na mesma velocidade. Ele está habilitando 60 imagens por segundo. O problema é que ele está repetindo essas imagens aqui. Tá bom? Então,
é isso que vai acontecer. Ele vai pegar essas imagens e vai ficar repetindo várias vezes a imagem 0 e colocando dentro do self.image. Depois, várias vezes, ele vai estar colocando a imagem 1 no self.image. Só que aí, para nós, a impressão que dá é que o sapo ficou lento, ó, né? Na visualização final parece que o sapo ficou lento. Mas na verdade o meu sapo está do mesmo jeito, tá? Então, para a gente aumentar um pouco a velocidade, ao invés de ser 0.1, eu vou colocar 0 de 0.2 em 0.2. Então eu aumento esse índice aí, ó. Olha lá, o sapo ficou mais rapidinho, ó. Beleza? Então essa é uma das técnicas de animação, que é o que? Carregar as imagens individuais e essas imagens vai passando em sequência uma atrás da outra. Quando chegar no final da última imagem, ele volta para a imagem 0. Só que eu não quero esse sapo animando dessa forma. Porque se fosse um jogo eu não queria o sapo mostrando a língua atacando toda hora, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer diferente. Essa parte aqui é a parte de animação, né, das sprites. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu poderia criar uma função aqui, que vai ser uma função onde o sapo mostra a língua. E toda vez que eu quiser que o sapo mostre a língua, eu chamo a função de mostrar a língua. Como eu poderia, dentro da animação de sprites, eu definir qual que é o tipo de animação. Então, se for animação de mostrar a língua, eu chamo a animação aqui e criaria uma variável aqui, ó, self.mostrar a língua, sei lá. Quando ela for true, então ele passa a animação de mostrar a língua. Quando ela for false, o image receberia 0. Vamos fazer dessa forma, para vocês entenderem. Então, eu vou chamar de atacar, tá? Self.atacar. Atacar. Self.atacar, para começar, vai começar com false. Tá? E aí, na hora de animar, eu vou colocar aqui, ó. Se self.atacar foi igual a true, aí eu mando ele animar tudo isso aqui. Tá? Então, ele vai chamar a função de animar a sprite, só que atacar não vai ser igual a true, então ele não vai fazer nada, ó. O self.image recebeu lá em cima no init a imagem 0 e ficou assim, né? Ele recebeu aqui, ó, o image recebeu a imagem 0 e ele ficou assim. Ah, outra coisa também, toda vez que vocês for criar o self.image e self.rect, vocês têm que criar no init, tá? Não é porque ele já começa animando que vocês podem chamar ele aqui embaixo, não. Eu preciso, quando inicializar essa sprite, que ele tenha um image e um rect para desenhar na tela, senão ele me dá esse erro, tá? Então o self.image está recebendo a imagem 0 e não está, por mais que esteja chamando a função de animar, atacar é igual a false. Então, não está fazendo nada na função de atacar, né? Que momento que ele vai atacar? Então eu vou definir aqui, ó, quando eu apertar uma tecla. Então eu vou verificar uma tecla aqui, ó. Se ocorrer um evento, se esse evento for do tipo, foi igual a pygame.k maiúsculo keydown, tudo maiúsculo. Ou seja, se eu apertar uma tecla, aí eu vou pegar aqui, ó, de dentro do grupo sapo, eu vou chamar a função de atacar. Então eu preciso daquela sprite lá novamente. Então eu vou pegar a sprite aqui, ó, sprite do sapo. Onde que está a sprite? Está dentro do grupo. Então no grupo de sapos.sprite. Então o sprite do sapo é a sprite que está dentro do grupo. Então se eu apertar qualquer tecla do teclado, eu pego a sprite do sapo, né, que é aquela classe, sprite do sapo, e eu coloco atacar, cadê? Atacar? A variável atacar para true. Atacar recebe true. Aqui eu não passo self.atacar, tá? Eu só vou usar self quando eu estiver usando coisas de dentro de mim mesmo, aqui dentro da classe, tá? Quando eu estiver chamando do lado de fora aqui, eu não uso self, porque eu não estou usando nada de mim mesmo. Eu estou usando aqui, ó, já estou definindo que eu estou usando atacar dessa classe aqui, ó, tá? Desse objeto aqui. Esse objeto está usando, está configurando a variável atacar, o atributo atacar passando para true. Então quando eu apertar qualquer tecla, aqui ele vai receber true e ele vai animar. Então vamos ver, vou apertar o espaço.
Olha lá, recebeu true, ele passa a animar. Só que aí ele não para, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um esquema para ele parar aqui. Então vou colocar aqui, ó. Se o self.índice for maior do que o comprimento na lista, significa que chegou no fim da animação. Então o self.índice volta para a imagem 0, que é a imagem que ele está parando, e eu passo o self.atacar aqui para false de novo. Porque se ele for falso, ele não anima aqui em cima, ele não cai nesse if. Então vamos ver o que acontece. Então ele está parado, eu vou apertar uma tecla, ele vai animar as 10 imagens e vai voltar para a imagem 0. E vai receber falso. Olha lá, recebeu a imagem 0. Recebeu a imagem 0 aqui. Beleza? Só que aí, o que acontece? Ele está recebendo, o self.índice está recebendo 0 e o atacar recebe falso. Só que aquela imagem que ele está apresentando lá é a imagem a última imagem, a imagem 9 aqui, ó. O que acontece? Ele chegou no fim, né? Chegou na última imagem, que é a imagem 9. Aí falou assim, ó, o índice chegou no final, que é a imagem 9, chegou. Então passa o índice para 0 e atacar recebe falso. Só que o self.image continua na imagem 9. Se você quiser voltar para a imagem 0, você tem que vir aqui fazer isso, ó. Ctrl C, passa o índice para 0, fala que o self.image vai receber o índice no índice 0, vai receber a imagem 0 e passa a atacar para false. Aí ele volta o image para a imagem 0, né? Que é essa imagem aqui, ó. Olha lá, recebeu a imagem 0 agora e atacar recebeu falso. Tá? Que ele estava parando na última imagem, né? Bom, tá funcionando aqui. Esse é um jeito. O outro jeito é o que eu gosto de fazer, é criar funções individuais. Então, self.atacar. Self.atacar, ou é a função atacar, né? Recebe self. Então, vou criar uma função que vai ser só o método de atacar. Então, se eu chamar a função de atacar, atacar eu chamo aqui, ó. Self.atacar recebe true. Quando eu chamar a função de atacar, self.atacar recebe true. E aí ele vem e anima a parte de atacar aqui. Né? Quando ele terminar de atacar, atacar recebe falso. Quando chegar no final dessa lista aqui. Bom, então agora eu vou chamar pela função de atacar, né? Então, quando eu apertar um botão aqui, sprite do sapo, ponto atacar. Só que aqui eu chamo a função. Eu vou colocar outro nome, né? Essa função vai ser aqui função mostra a língua. Chama essa função de mostra a língua. Que passa o atacar para true e anima aqui. Então, sprite do sapo, ponto mostra a língua. Mostra a língua. Mostra ou mostrar? Mostra a língua. Então, quando eu apertar qualquer tecla, eu chamo a função de mostrar a língua, ele passa self.atacar para true. E faz a animação de mostrar a língua, vamos ver. Então ele, olha lá. Então eu chamo agora pela função de mostrar a língua. E ele se encarrega lá de fazer a animação dentro dele. Beleza? Bom, esse foi um dos métodos. Nossa, já passou 1h15. Esse foi um dos métodos e eu vou passar então outro método bem rápido. O outro método consiste em fazer o bleach que a gente fez na aula passada, tá? Então agora eu vou criar uma nova lista aqui. Self.lista parado. Vai receber uma lista vazia por enquanto. Essa lista aqui, eu vou chamar ela de lista ataque. Então esse daqui vai ser o lista ataque. Por enquanto vai ser o lista ataque. E eu vou animar as imagens, vai ser carregado no lista ataque. E aqui a animação vai estar aqui, self.lista ataque.
E aqui por enquanto self.listaTag. E aqui no comprimento da lista tag. Vamos ver se está tudo funcionando. Tá aqui, beleza. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz uma sprite, ela não tem só uma animação. O nosso player, por exemplo, vai ter animação de atacar, vai ter animação de correr, vai ter animação parado, vai ter várias animações. E cada animação vai ser uma lista onde vai ter essas posições aí do nosso player se movimentando. Agora eu vou pegar essa lista parado. O que eu vou fazer com essa lista parado? O sapo parado ele é uma imagem única, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar essa sprite aqui em tamanhos iguais para mim poder colocar dentro daquela lista. Então no final das contas vai ser o mesmo esquema. Eu vou blitar um pedaço aqui numa superfície e esse blit, essa surface blitada eu guardo dentro de uma lista. E no final da conta vai virar uma lista igual essa daqui. Só que para fazer essa função, como geralmente a gente tem vários arquivos, várias classes de vários objetos que vai fazer a mesma coisa, que é usar essas sprites aqui, eu crio um arquivo externo para fazer isso. Então vou selecionar aqui, vou criar um arquivo aqui. Então esse aqui vai ser um arquivo chamado cortador.py. Vou criar um arquivo que ele vai fazer esses cortes para mim. Eu preciso de algumas coisas da pasta Pygame, então vou colocar aqui, ó, import Pygame. Aqui eu vou criar uma função que vai ser a função cortador. Cortar, colocar criar sprites. Colocar aqui, criar sprites, qualquer nome, pra gente não perder tempo. Quando eu chamar essa função, eu preciso passar o arquivo que eu quero cortar. Então eu vou passar aqui um arquivo. Eu preciso do tanto de imagens que tem no eixo de X. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 imagens no eixo de X. Então, vou colocar aqui, preciso das imagens que tem no eixo de X e também as imagens que tem no eixo do Y. Para a nossa sprite, a única coisa que tem no eixo de cima para baixo só tem uma, né? Se tivesse mais, estaria mais aqui, várias sprites para baixo. Mas só tem uma. Então, as imagens do eixo do Y. Beleza? Por enquanto, acho que é só isso. O que eu preciso fazer nessa função? Eu preciso criar uma lista que vai guardar as imagens que eu preparar. Então, vou criar uma lista vazia aqui. Eu preciso pegar e carregar essa sprite que eu vou passar aqui. Então, vou colocar aqui, ó. A sprite vai ser, vou carregar essa imagem aqui, ó, pygame.image.load. E aqui dentro eu passo o arquivo, né? Eu vou passar em formato de texto. Então eu passo o arquivo aqui e carrego essa imagem aqui para dentro. Agora eu preciso do tamanho de largura e altura dessa sprite aqui para mim poder cortar ela em tamanhos iguais. Então vou colocar aqui, ó, o tamanho vai ser o que? Vai ser a sprite ponto obtenha para mim o tamanho, o size. Isso aqui me entrega uma tupla que vai ter a largura e a altura da sprite. Então da sprite eu estou obtendo o tamanho. Ele me entrega a largura e a altura. Beleza? Bem fácil, né? Carrega a imagem e obtenho o tamanho da imagem aqui. Tá. Agora eu preciso, ó, pegar o pente aqui. Eu tenho uma sprite que tem esse tamanho aqui, né? Com vários sapinhos dentro. Vou fazer isso aqui, ó. Acho que vai ser melhor. Abrir sapo parado. Não. Eu tenho essas 5 imagens do sapo aí, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma superfície que seja do tamanho exato de um sapo, tá? E essa superfície vai ter que ser igual para todos, porque eu vou blitar um sapo de cada vez dentro dessa superfície aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a largura total de todos os sapos, vou pegar a largura total deles e vou dividir em partes iguais. Porque aí eu tenho a largura de um sapo. Então vamos criar aqui. O que a gente vai criar então agora? A gente vai criar uma superfície para a gente poder blitar esse sapo, que tem que ser exatamente do tamanho de um sapo. Bom,
Então, eu preciso de uma superfície. Vou colocar aqui, superfície, assim, ó, superf, que é a superfície. Então, vou criar uma superfície, pygame.draw, pygame.surface, né? Surface. Essa surface vai ter que ter a largura e altura de exatamente de um sapo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, essa variável tamanho é o tamanho total de todos os sapos. Então, eu vou pegar essa variável total, essa largura total, e dividir pelo tanto de sapo que eu tenho. Então, se eu tiver 100 aqui, ó, 100 de largura, 100, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 100 e dividir por 5, cada pequeno pedaço, ó, tudo isso aqui vai dar 100. Então, daqui para cá deu 100, que é o tamanho da largura total. Aí eu divido por 5. Então, cada pedaço desse daqui, ó, vai ter 20. Então, eu descubro quanto que é a largura de cada um desses. E na altura a mesma coisa. Então, vamos supor que na altura de cima para baixo seja 50. Como só tem uma imagem de cima para baixo, vai ser 50 dividido por 1. Então, eu vou pegar a própria imagem. Então, eu pego a largura e uma altura e crio uma superfície exatamente do tamanho de um sapo. Então, essa largura e essa altura vai ser o quê? Vou até colocar aqui, ó, a largura, vou fazer bem separado, e a altura. A largura é o que tem dentro da variável tamanho na posição 0 dessa tupla aqui, ó. Então, é o que tem dentro da variável tamanho na posição 0. E isso aqui, o que eu faço? Eu divido pelo total de imagens que eu tenho no eixo de x. Então, eu divido pelas imagens que tem no eixo do x. A altura é o que? É o que tem dentro da variável tamanho, só que dentro da tupla está na posição 1. Isso aqui eu divido pelo total que tem nas imagens em y. Agora eu tenho a largura e a altura de uma superfície de um sapo só. Então eu vou criar isso aqui, ó, a largura e a altura. Então a superfície que eu criar vai ser exatamente do tamanho de um sapo só. Beleza? Bom, eu criei essa surface e agora eu preciso blitar em cima dessa surface o pedaço que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, superfície.blit. O que você quer fazer? Então, eu vou blitar em cima da superfície. O que você quer blitar? Eu quero blitar a sprite na posição 0, 0 dessa sprite e eu vou pegar um rect aqui, tá? Então, eu preciso blitar um x, um y, uma largura e uma altura, que é o rect. Tá. A largura e a altura é exatamente a largura de um sapo, né? Então, se eu quiser o primeiro sapo, a largura dele e a altura vai ser exatamente a largura de uma sprite de um sapo. Eu só preciso pegar qual é o canto x e y de cada sapo desse para mim ir trocando. Então, o y, como a gente só tem, como todas as imagens, o y começa aqui em cima e 0, então é dessa imagem, o y começa aqui em cima, no top left. Nesse daqui, o y também começa aqui em cima, só que o que eu vou variar é o x, então o x aqui começa em 0, depois aqui, sei lá, em 100, depois esse x aqui daqui para frente começa em 200, esse daqui começa daqui para frente, então 300, até aqui, e daqui para frente 400, sei lá. Agora o y sempre vai ser 0 em cima para todos. Então, nesse caso, o y aqui é 0 para todos. Eu só preciso achar esse x um de cada vez. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço for, então, aqui, ó. Porque eu preciso pegar 5 imagens. Então, por que preciso fazer aqui, ó? Para cada número numa contagem de quantos? Vai ser o tanto de imagens que eu tenho em x multiplicado pelas imagens que eu tenho no eixo y. Nesse caso, só tenho essas imagens aqui. Mas vai ter casos... Vou pegar esse aqui. Vai ter casos... Ctrl C, Ctrl V. Vai ter casos que eu vou ter sprites desse tipo aqui, ó.
várias sprites uma em cima da outra. Então, quantas imagens eu preciso aqui? Vai ser o número das imagens que tem no eixo X multiplicado pelas imagens que tem no eixo Y. Então, são 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Então, vai ser 10 imagens. Esse laço for vai fazer isso 10 vezes. Um para cada imagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por enquanto, as imagens que tem no eixo X é uma só. Então, vai ser 5 vezes 1 vai dar 5. Então, ele vai fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, esse range aqui é o que? Eu vou colocar aqui colocar total aqui. O total vai ser o que? Vai ser as imagens do eixo X vezes o tanto de imagens que tem no eixo Y. E aqui o range eu passo o total. Então, beleza? Para cada imagem dessa daí, eu crio o que? Crio uma surface novinha para ela, com a largura e altura de um sapo, e eu blito na tela a largura do sapo, a altura do sapo. O Y sempre vai ser 0 por enquanto. E esse X aqui é o que vai mudar. Esse X eu vou colocar justamente essa variável num, certo? Aqui, ó. Isso aqui vai ser o seguinte, ele vai fazer um laço de 5, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que começa no 0. Então, o X ele vai receber exatamente esse número aqui, ó. Então, o primeiro laço vai estar o X em 0. Então, o X ele vai estar aqui em 0, ó. No próximo laço, o X, o num vai ser 1, né? O num vai ser 1 no próximo laço. E aí ele vai andar um pixel para frente, então vai pegar aqui. Então o que vai acontecer? X0, Y0. Então vai estar aqui, com a largura de um sapo e a altura de um sapo. Então no primeiro laço ele vai pegar esse sapo aqui. Então ele vai pegar, vai criar uma surface do tamanho de um sapo. E no primeiro laço vai blitar em cima dessa superfície, o que tem na sprite, na posição 00, só que ele vai pegar somente o primeiro sapo. X0, Y0, a largura de um sapo e a altura de um sapo. Ele vai blitar somente esse pedaço, como a gente viu no começo do vídeo. No próximo laço, o num vai valer 1, só que aí eu vou ter um problema, porque um pixel para frente vai pegar a partir daqui, vamos supor. Um pixel aqui em X, um pixel em cima em Y, com a largura de um sapo e a altura de um sapo. Ele vai pegar um pouco, vai cortar um pouco o sapo da frente aqui, ó. Então, na verdade, esse X eu tenho que multiplicar pela largura de cada sapo. Porque aqui o num começa em 0. Vamos supor que cada um tenha 20 de largura, então 0 vezes 20 dá 0. Então o X vai ser 0, Y0 vai estar bem aqui. Com a largura e a altura ele vai pegar esse sapo aqui e blitar lá na superfície. Depois é 20, né? A largura. Então vai ser o num, vai valer 1 no próximo laço. 1 vezes 20, então aqui é 0. Aqui vai ter 20 aqui na frente. Então 20 vai estar aqui, ó, no X. E o Y continua em 0. Então, X20, Y0 de cima para baixo, com a largura de um sapo e a altura de um sapo. Agora ele vai pegar essa imagem aqui. Depois, o num vai valer 2, então ele vai estar aqui. 0 vezes 20 vai dar 0 aqui. Depois é 1. 1 vezes 20, então daqui para cá deu 20. Depois vai ser 2. 2 vezes 20 vai dar 40. Então, 0, 20, 40. Então, vai estar aqui. Então, x40, y0 de cima para baixo, a largura de um sapo e a altura de um sapo. Ele pega esse próximo sapo e blita na superfície para mim. É isso que eu estou fazendo. Eu estou mascarando, essa técnica se chama Masked Blit. Eu estou mascarando e blitando ele na superfície. Beleza? Então, esse num aqui, que eu estou trocando o índice dele toda hora, eu multiplico ele pela largura de um sapo, vezes a largura. E esse y aqui, eu multiplicaria ele pela altura. Mas, por enquanto, ele está 0, então sempre vai ser 0. Beleza? Então, o que eu faço? Para cada sprite dessa, eu crio uma surface, blito um pedaço do sapo nessa surface, e eu pego essa surface blitada com o sapo em cima e guardo dentro da lista. Lista.append, guarda para mim essa superfície blitada bem bonitinha. Então ele vai fazer isso aqui
Quantas vezes? 5 vezes. Ele vai guardar 5 imagens. Depois que ele fizer esse laço for, fora do laço for, eu mando ele retornar essa lista. Que aí ele vai retornar essa lista com todas as imagens lá dentro. E esse retorno eu guardo dentro da minha função. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? E a gente vai ver qual que é o resultado disso. Então vamos pegar essa função aqui, criar sprite, e colocar aqui, ó. Bom, a do sapo ataque está pronto. Eu estou fazendo isso na lista do sapo parado, né? Que é essa daqui, ó. Então eu vou pegar o sapo aqui, ó. Então eu vou importar aqui, ó, do arquivo cortador, import o cortador de cria sprites, né? O nome da função. E aí a função eu vou chamar aqui, ó, cria sprites. Por que eu estou chamando essa função aqui? Porque eu vou passar agora um arquivo aqui dentro, ó. Qual é esse arquivo? É essa sprite aqui, ó. Copiar o caminho relativo. Ctrl V. Então vou arrumar as barrinhas. Eu vou passar essa sprite aqui. Aí o próximo parâmetro, vírgula. Quantas imagens tem em X? São 5 imagens em X. Quantas imagens tem no Y de cima para baixo? É uma só. A função cria sprites vai fazer tudo que eu falei. Agora ela vai pegar a imagem, vai carregar a imagem que eu passei ali, tanto de imagem X e Y, vai pegar o tamanho da imagem, vai descobrir a largura de cada sapo daquele e vai fazer um laço for pelo total de imagens, que são 5. Para cada uma dessas ele cria uma surface limpa e guarda dentro da surface. Aí ele habilita um pedaço do sapo e guarda essa surface habilitada ao sapo dentro da lista. Ele vai fazer para todas as imagens. Depois que tiver tudo pronto, ele retorna essa lista para mim. Quando ele retornar essa lista, então a chamada dessa função vai me retornar a lista pronta. Eu guardo aqui na lista do sapo parado. Entenderam? Beleza. Agora o que eu preciso fazer para fazer esse sapo animar o sapo parado? Eu preciso pegar e fazer a mesma coisa na parte de animação, só que com o sapo parado agora. Então, na parte de animar sprites, eu vou colocar aqui, ó. Se atacar for igual a true, ele vai fazer essa animação aqui, ó. Por outro lado, se self.parado for igual a true, então eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, se self.parado for igual a true, ele faz isso aqui. Eu vou criar uma variável chamada self.parado aqui. Self.parado começa com true, porque meu sapo sempre vai começar parado e ele nunca vai começar atacando. Então atacar vai sempre começar falso e ele sempre vai começar parado. Então atacar começa com true? Não, começa com false. Então ele self atacar é igual a true? Não, então ele vai passar direto. Self.parado é igual a true? Sim, aí sim. Então agora eu vou animar o parado. Então o que eu vou fazer? O self.lista de imagem vai receber a lista parado no self.índice. Quando esse índice vai acrescentando de 2 em 2. Quando o índice for maior ou igual ao comprimento, agora da lista parado, não da lista ataque, tá? Da lista parado. Porque só são 5 imagens, o comprimento. Então o índice volta a ter 0. O índice volta a ser 0. Eu tiro isso daqui. E eu não preciso atacar nada. Então essa do parado vai ser só isso, ó. Então se parado for igual a true, a imagem vai recebendo o que o índice está animando aqui. Vai pegando imagem por imagem e quando for maior, ele volta a ser 0. Porque quando eu atacar vai ser igual a true. Então ele vai estar rodando essa animação aqui e não vai cair nesse elif. Agora quando atacar for igual a falso, ele não vai cair aqui. Ele vai vir aqui no parado. O parado vai receber true. Qual momento vai acontecer isso daqui? Ó, quando acabar a animação e o atacar for igual a falso, eu falo que self.parado, que ele agora está parado. Self.parado recebe true. Beleza?
E quando eu chamar essa função de mostrar a língua, self.atacar recebe true e self.parado recebe falso. Então, quando eu chamo a função de mostrar a língua, ele passa a atacar para true, então ele mostra a língua aqui. Só que a parado recebe falso, então ele não vai cair aqui, mesmo que dê algum erro no programa, ele não cai aqui. Agora, quando chegar no final dessa animação, atacar recebe falso e parado recebe true. Então ele passa a animação aqui do parado. Então vamos ver o que vai acontecer. Então no começo, olha lá, ó, ele está parado, só que ele está muito rápido. Então vamos diminuir aqui a animação do parado, colocar 0.1. Vamos ver se ele está mais calmo aqui. Está muito rápido ainda. Então menor do que 0.1 é 0.01. Só que aí ele vai ficar muito devagar, quer ver? É 1/100. Então, esse 1 aqui eu vou passar para 0.5. Vamos ver se ele fica mais... Aí, ó. Tá passando as imagens dele parado. Quando atacar... E aí, por que o fundo tá preto? Porque, como a gente falou aquela vez, quando a gente cria uma surface, ela cria com fundo preto, né? Então aqui eu tenho que falar, tenho que indicar pygame.src source alpha. Eu tenho que indicar que essa imagem, essa superfície vai ser transparente quando eu criar ela. Vamos lá. Tá parado. Quando eu ataco, dá até para animar um pouco esse canal, tá muito parado. 0.5, vou colocar 0.8, sei lá. Aí, ó. Aí quando a gente aperta uma tecla, ele ataca. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da animação, porque todas as nossas animações vai ser assim, tá? Ou vai ser com sprites individuais, ou elas vão receber sprites únicas, com várias sprites numa folha só. E aí, esse cortador vai servir para todos eles. A gente passa um arquivo e passa o tanto de imagens em X e em Y, ele trata de cortar aqui pra gente. Só faltou arrumar essa parte do Y. Mas aí quando a gente tiver uma sprite que tenha várias folhas, uma folha grande, a gente arruma essa parte do X e do Y aqui, tá bom? A função de mask de bleach, de animar com mask de bleach, é exatamente isso daqui, ó. Ele vai ficar animando o personagem, né? E blitando somente um pedaço na tela. Então eu posso usar, se for uma animação simples, que eu não precisar cortar nada, eu poderia fazer essa animação do mask de bleach direto na tela lá, né? Eu poderia blitar na própria tela e pegando pedaço por pedaço da imagem desse jeito que a gente pegou aqui, ó. Que pega a largura e altura, posição X e Y dele, largura e altura, e a gente vai blitando um pedacinho de cada vez na tela. Quando o número aqui do X for maior do que o tanto de imagens, o X volta a ser 0 e passa a blitar a imagem 0. Funcionaria do mesmo jeito. Espero que vocês tenham entendido aí. Todas as animações, todas as sprites vão ser feitas desse jeito aqui, ó. Tá? Por que que a gente faz com classe? Porque toda vez que a gente cria uma classe, a gente pode criar um objeto individual. Então, por exemplo, na função init aqui, eu poderia passar uma posição aqui, ó. E a posição que eu passar vai ser exatamente aqui quando ele configurar o rect. Então, vou passar a posição aqui agora. Certo? Então, na hora que eu criar o meu sapo, eu preciso passar agora, ó, na hora que eu pegar essa classe aqui, ó, o self eu não preciso passar, mas agora ele pede uma posição. Dentro da tupla aqui eu vou passar a posição sem X e sem Y. Então eu vou ter um sapo na posição sem X e sem Y. Por que é legal a classe? Porque eu posso criar quantos objetos eu quiser através de uma classe. Então eu posso colocar aqui, ó, sapo 2. Vou criar um sapo 2 e ele vai usar a mesma classe de sapo. E esse sapo vai estar na posição 100 em X e 300 em Y. E esse sapo, aqui eu criei um grupo single. Como eu vou colocar dois sapos agora, então esse grupo não vai ser single de um só, vai ser um group normal para guardar várias sprites. Aí, agora,
eu vou fazer o que? Dentro do grupo, além de eu guardar o sapo 1, eu guardo o sapo 2. Então agora eu tenho dois sapos dentro do grupo. A função de desenho se encarrega de desenhar todo mundo que está dentro do grupo. E a função update vai chamar o update de todos os sapos aí, ó. Ah, só que aí eu tenho um problema aqui, ó. Na hora de eu tô pegando as sprites aqui, ó. Sprite do sapo. Agora, o que tá acontecendo aqui? No grupo single só tinha uma sprite. Então eu tava pegando somente essa sprite. Como tem várias sprites agora dentro do grupo, eu tenho que pegar dessa forma aqui, ó. Grupo de sapo.sprites. Isso aqui vai me entregar uma lista com todas as sprites que tem dentro do grupo. Aí eu vou pegar só o sapo 0. Então eu vou pegar aqui, ó. De dentro desse grupo de sprites eu quero só a posição 0. Vamos ver se vai aceitar desse jeito. Então eu tô pegando só o sapo 0, né? E na hora de atacar, eu tô chamando a sprite do sapo que eu tô pegando, que é somente o sapo 0. Então olha só que legal. Vou atacar, ó. Tá vendo? Eu tô atacando com o sapo 0, o outro sapo continua na dele, ó. Olha lá, ó. Porque, por mais que ele esteja usando a mesma classe, eles são objetos totalmente individuais. Ele não é o mesmo objeto, eles estão usando a mesma classe, só que eles são dois objetos totalmente diferentes. Então eu posso criar aqui várias sprites e fazer comportamentos individuais para ela. Esse sapo aqui poderia estar pulando, usando uma função de pular. E esse sapo poderia estar parado aqui. E aí quando eu falar para esse sapo pular, ele pularia. Entendeu? Igual nessa parte aqui, eu estou atacando só com o sapo de cima. O que poderia ser aqui? Vamos supor que eu estou com o meu inimigo e quando eu chegar aqui numa distância aqui, ó, quando a distância do sapo e do meu player for menor do que 200, então esse sapo aqui começaria a jogar alguma coisa em mim ou atacar, e aí serviria para todos eles. Então quando eu estiver perto do outro sapo, é ele que vai ficar me atacando, ele que vai usar as funções de atacar ou pular em cima de mim, entendeu? Então vamos supor que eu estou vindo aqui com o meu player, ó, estou numa distância aqui, ó, esse sapo me atacaria, ó. E o outro, como está distante de mim, não faria nada. Agora se eu tivesse aqui, por exemplo, na tela de baixo, eu viria aqui e o sapo de baixo ia me atacar. Então são totalmente objetos diferentes. Mais pra frente, nos próximos vídeos a gente vai mexer com classes e eu vou explicar um pouco sobre classes para vocês aí. Beleza? Desculpa a demora aí, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E todas as animações de tudo que a gente for fazer vai ser exatamente assim, ó. Até a próxima aí.